Homem fica ferido após trocar tiros com a polícia em Rio Claro. Veja outros destaques desta edição. Em Limeira, motorista capota caminhão ao tentar fazer curva. CPI do Messias. Relatório final é aprovado e denuncia 3 por corrupção e formação de quadrilha. Em Piracicaba, alunos comemoram o Dia do Livro com teatro. Tem as principais orientações para você que vai prestar o Enem. E no esporte, Velo Clube inicia treinamentos para encarar o Noroeste. O Região Notícias começa agora. Boa noite. Um homem de 39 anos ficou ferido após trocar tiros durante a madrugada desta terça-feira com um policial militar que estaria à paisana na estação ferroviária de Camaquã, que fica entre os municípios de Rio Claro e Tirapina. Segundo a polícia, o acusado foi flagrado furtando combustível de um trem que estava pelo local. Ainda segundo a PM, o homem não possui passagens pela polícia e acabou atingido por um disparo durante a ocorrência. Ferido, ele está internado no Hospital Santa Casa Saúde de Rio Claro e após receber a alta médica será autuado. E em Limeira, a ocorrência foi no trânsito. Veja nas imagens. Este caminhão tombou ao tentar fazer uma curva. Ele estava na rodovia Anhanguera e perdeu o controle do veículo ao pegar a alça de acesso para Limeira. A carreta ficou tombada no canteiro central da estrada. O motorista teve apenas ferimentos leves e foi socorrido em um hospital particular da cidade. E ainda em Limeira, mas agora sobre política, a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara aprovou o relatório final das investigações sobre corrupção na administração municipal. A investigação na CPI começou em maio deste ano, após denúncias de pagamento de propina. Silvio Félix, prefeito cassado, depôs na semana passada na comissão e ficou frente a frente com o Messias, o denunciante das irregularidades. Félix declarou ser inocente. O relatório final da CPI denuncia o ex-prefeito Silvio Félix e os ex-secretários Sérgio Batistella e Sérgio Estego por formação de quadrilha e por corrupção ativa e passiva. Mudando de assunto, os cemitérios da região vêm sendo preparados para o Dia de Finados. Em Rio Claro, a expectativa é de receber mais de 10 mil pessoas no cemitério São João Batista. E o prazo para limpeza e outras adequações segue somente até amanhã. Todos os anos, os cemitérios recebem um grande número de visitantes. A data é marcada para homenagear os entes queridos que já faleceram. E é para receber bem a população que os cemitérios já estão sendo preparados para o feriado. Em Rio Claro, no cemitério municipal, já houve mutirão de limpeza. Foram pintadas as guias da avenida principal e lavadas todas as lixeiras. Até um equipamento novo está sendo utilizado para a varrição do local. Para o dia 2, haverá também reforço na segurança no entorno do cemitério. Na programação religiosa, 6 missas estão marcadas para acontecer na Capela Municipal São João Batista. As celebrações terão início às 7 da manhã, com sequência às 8h30, 10 horas da manhã, meio-dia, 3 horas da tarde e 4h30. E sobre educação, foi prorrogado o prazo de inscrição para atribuição de aulas de professores efetivos. Os educadores da Rede Estadual de Ensino Paulista têm até às 18 horas de amanhã, quarta-feira, para confirmarem a inscrição no processo de atribuição de aulas para 2013. O cadastramento é destinado aos docentes concursados que lecionam em escolas de ensino fundamental e médio. E falando em educação, a contagem é regressiva para o Enem 2012. Mais de 5 milhões de pessoas participam do Exame Nacional de Ensino Médio neste ano. As provas acontecem agora, no próximo sábado e domingo. E claro, tensão e ansiedade fazem parte da vida da maioria dos participantes nesses últimos dias. Por isso, o Região Notícias traz agora uma entrevista especial para esclarecer todas as dúvidas sobre o exame. As provas do Enem serão aplicadas em 2 dias. No primeiro dia serão 4 horas e meia para responder 45 perguntas de ciências humanas e ciências da natureza.
Já no segundo dia, serão 5 horas e meia para a prova de línguas e matemática, além de língua estrangeira e também uma redação. Eu converso agora com o professor Ariovaldo, que vai nos tirar algumas dúvidas sobre o dia do exame. Professor, essa é uma prova muito longa, né? Qual é a principal sugestão para não se perder nessa leitura de tantas perguntas? Exatamente, é uma prova longa, uma questão que exige uma leitura muito minuciosa e acaba sendo então uma dificuldade para os alunos. A nossa sugestão é que o Sistema Anglo de Ensino trabalha com uma forma de administrar provas longas, que é uma técnica chamada de técnica de pega-varetas. Ou seja, quando nós jogamos as varetas nesse jogo, as questões, ou seja, as varetas mais fáceis de serem retiradas, elas vão sendo eliminadas. Ou seja, uma prova desse tipo, a nossa orientação é também essa. Questões difíceis, que o aluno acha que vai demorar muito para fazer a sua interpretação, ele passa para uma questão seguinte, mais fácil, mais garantida de acerto, e assim ele vai voltando depois e resolvendo as questões mais complicadas. Mas a prioridade é a administração do tempo. No primeiro dia, às 4 horas e meia, e no segundo dia, 5 horas e meia. Levar dessa maneira, né, pode evitar o cansaço dentro da sala de aula, né, com tantas horas de prova? Pode evitar o cansaço e o estresse. Porque se o aluno, às vezes, se debate em um determinado assunto que demanda muito raciocínio teórico, lembrar fórmulas, ele acaba, às vezes, tendo um conflito consigo mesmo, porque ele sabe aquilo, mas não consegue responder e então compromete as próximas questões. E o Enem deste ano, né, de 2012, tem 2 novidades, um guia, é isso mesmo? Exatamente, existe 2 questões novas no Enem desse ano que nós podemos resumir assim. O valor hoje dado pela nota da redação acabou atraindo então muito a atenção do aluno para que ele se preocupasse com essa nota que na verdade é 50% do valor da prova. Então o INEP soltou no início desse segundo semestre o chamado Guia do Participante, Redação Enem 2012. É muito interessante, nós inclusive sugerimos para que os alunos nesse período que antecede as provas, que não deve se preocupar em ficar estudando muitas coisas que não dá tempo mesmo, mas que ele conheça esse guia de redação. São sugestões muito interessantes. Por exemplo, a melhor nota de redação no Enem tira a nota 1000. Então tem exemplos de redações que receberam a nota 1000. Tem exemplos por competências, porque essa nota 1000 ela é computada 200 pontos para cada uma das 5 competências exigidas na redação. Tem exemplos de 200 pontos de cada uma das competências e tem exemplos que não devem ser praticados, que também é muito interessante. Então é uma novidade, o guia de redação. A segunda novidade, que sai na verdade após o dia 4, que é o segundo dia de prova, é o guia do participante chamado Calculadora do Enem. Por quê? Porque quando o aluno responde as questões objetivas, os testes, por exemplo, se o aluno respondeu 90 testes, ele sai da prova achando que ele tirou 90 pontos. Se ele sai da prova fazendo 60 questões corretas, ele também acha que ele deve ter recebido a nota 60, mas não é, porque o sistema de correção das questões objetivas do Enem é pelo sistema chamado TRI, que é Teoria de Resposta ao Item, ou seja, questões fáceis, médias e difíceis têm níveis diferentes de pontuação na sua nota final. Então é um sistema complicado de se chegar a uma nota final. Tanto é que o Enem do ano passado, o site do INEP, logo após a prova, se congestionou, porque muitos alunos achavam que tinha tirado uma nota, mas receberam uma outra. Para evitar
esse problema, esse ano, o INEP soltou o que ele chamou de calculadora do Enem. Então, é uma calculadora virtual que vai ser disponibilizada após o dia 4 e o aluno, quando terminou a prova, tanto do dia 3 como do dia 4, ficando com o caderno de questões, ele pode chegar na sua casa, digitar as alternativas que ele lançou no cartão de respostas e daí essa calculadora do Enem estima, não é exatamente a mesma, mas estima a nota que o aluno vai tirar. Então, com isso, auxilia o aluno já na sua preparação para o próximo passo, que é lá no dia 15 de janeiro, para participar do SISU. Então, são as duas novidades, é o guia de redação e o guia calculadora Enem. Falando desse fato, né, de sair com o caderno da prova, isso tem um horário mínimo, né? Essa questão de horário de prova, do que o participante não pode esquecer, né, de levar no momento da prova, isso também é muito importante, essa atenção nesse momento antes do exame? Perfeito, é muito interessante essa preocupação, porque nós falamos, todo mundo já sabe o que pode levar no Enem, mas nós temos muitos alunos que nunca fizeram o Enem. Então, nós sempre nos preocupamos, sim, em atentar para que o aluno que vai prestar o Enem já separar um documento com foto, que ele precisa levar esse documento com foto, ele precisa levar o seu cartão de confirmação que ele recebeu ou está recebendo entre hoje e amanhã pelo correio e a sua senha. Esses são os documentos indispensáveis. E uma caneta preta feita de material transparente. Não pode entrar com nenhum outro objeto, ou seja, não adianta o aluno levar calculadora, óculos escuros, relógio, lápis, borracha. Então são situações que são listadas também no site do INEP, que pode dar bastante detalhes, mas em resumo é isso, ou seja, não levar isso. Durante a prova, nós passamos a informação a seguinte: os portões abrem meio-dia, fecham às 13 horas, ou seja, 1 hora fecha o portão, inicia-se as provas. O aluno também deve se programar para ficar no mínimo 2 horas lá. Ou seja, o tempo mínimo de prova são 2 horas. Caso o aluno saia antes, ele corre o risco de ser anulada a sua prova. Vai depender do fiscal e da situação. Mas normalmente o procedimento correto é esse. Saiu antes de 2 horas, a sua prova é anulada. E se o aluno quiser praticar essa situação de levar para casa o cartão, o caderno de questões para fazer o uso da calculadora do Enem, ele tem que ficar no mínimo até às 5 horas dentro da sala de aula. Então, nós passamos também essa orientação. Organizem-se para ficar na sala de aula até às 5 horas. Então, com isso, vem as consequências. Como que o aluno vai ficar lá todo esse tempo? Ou seja, se organizar para levar uma garrafinha de água, às vezes um salgadinho, uma bolacha, para fazer aí uma pequena pausa e possa enfrentar todo esse tempo sentado lá fazendo a prova. Acreditamos que durante o ensino médio, 1º, 2º, 3º ano, o aluno que fez cursinho, ele se preparou para isso, ele fez esses treinamentos aí. Mas então, de toda essa situação em termos de horário, é muito interessante isso, ficar até às 5 horas em sala de aula, levar o caderno de respostas, chegar na sua casa e fazer a computação da sua nota para se organizar como que ele vai fazer o uso da sua nota lá para concorrer aos vestibulares, que é, na verdade, o grande foco do Enem hoje. E qual a recomendação para um dia antes? Estudar, concentração, né? Como fica essa preparação um dia antes de começar a prova? Então, na verdade, nós sugerimos o seguinte: não adianta o aluno se preocupar, querer rever conteúdo, querer rever teoria.
nós sugerimos isso. No máximo é o aluno consultar esse guia de redação, porque é até uma situação bastante interessante ele ler redações boas, ele ler redações com problemas e ele se encaixa nessa situação. Como que ele vai administrar cada uma das competências, é uma coisa interessante que não chega a sobrecarregar e preocupar muito o aluno, mas evitem de ficar estudando conteúdo, assuntos teóricos. E é lógico, né? Descansar bem no dia anterior, evitar qualquer atividade, por exemplo, até depois das 10 horas tem que ficar mesmo descansando, dormindo. E alimentação leve, entende? Porque é imprevisto se nós formos praticar uma alimentação nova, diferente, e o que vai acontecer no dia seguinte. Então, evitar situações novas, evitar viagens, evitar conflitos, evitar discussões. E nós sabemos que tudo isso, teoricamente, é fácil de nós falarmos, mas cada aluno está vivenciando uma situação, realmente, eles estão preocupados. Mas nós podemos também passar a informação seguinte: hoje a melhor prova de se resolver é uma prova do estilo do Enem, que ela traz inclusive muitas informações, é só o aluno se preocupar em ler com cuidado que ele com certeza vai fazer uma prova com mais recursos de administração de conteúdo do que uma prova tradicional de vestibular, FUVEST, Unicamp e Unesp. Muito obrigada, professor. Eu tenho certeza que foi muito importante, né, esclarecer todas essas informações, principalmente como o professor falou, porque hoje em dia o Enem é uma maneira dos interessados ingressarem no ensino superior. Ontem, 29 de outubro, foi o Dia Nacional do Livro. Em Piracicaba, alunos visitaram a Biblioteca Municipal e comemoraram a data com teatro. Para esses alunos do ensino fundamental, o dia de comemoração foi bem diferente. Eles aprenderam sobre a importância do livro por meio de uma contação de histórias. A primeira história foi Caju, uma história de amor que é minha, eu escrevi. Então contei para eles, falei um pouco sobre essa importância do escritor, né? Não só do leitor, mas o escritor, o fazer o livro, o fazer o texto, incentivar essa criança que vem aqui a ser um grande leitor. Todo o trabalho sobre o Dia do Livro foi elaborado com os alunos. De acordo com a professora, este contato com as obras tem que acontecer desde cedo. Eles são incentivados já desde pequenos, até na educação infantil, e é assim que eles vão criando o hábito de leitura, hábito de estudar. Na escola a gente tem um projeto de leitura, eles são incentivados a toda semana, eles emprestam um livro da biblioteca da escola e levam para casa. E eles gostam muito de ler, de contar para os amigos depois o que eles leram, eles se interessam bastante. Eu achei muito legal por causa que os quadros são um mais lindo que o outro, os livros muito bonito e as histórias também. Foi muito legal, eu me diverti tanto e eu gostei muito do teatro. Para a cidade de Piracicaba, foi comemoração em dobro, já que o prédio da biblioteca foi inaugurado nesta data. Já são 2 anos neste local. Eu acho que esse prédio assim, é um prédio bastante importante para Piracicaba como um todo, né? Ela ter sido inaugurada essa biblioteca, que ela ficou espaçosa, ela ficou arejada, ela ficou uma biblioteca assim, bastante diversificada, tem muita variedade. Simultaneamente você pode ter gente contando histórias, gente expondo obras de arte no hall da biblioteca, consulentes, visitas, enfim, nós temos a parte administrativa com pessoas que podem estar vindo conversar em outro setor que não atrapalha a parte do acervo. Um diferencial na biblioteca de Piracicaba é o sistema de segurança que foi implantado. Uma pequena tarja é colocada dentro do livro e após a ativação dessa tarja, existe um sistema magnético que impede que a pessoa saia com o livro sem ser detectado. E para ser desativado, a gente passa por um instrumento que desativa a tarja e assim que a pessoa retornar com o livro, a gente ativa ela novamente. E nesta data especial do Dia do Livro e aniversário da biblioteca, quem ganhou o presente foram os leitores. Dona Eliana, de 84 anos, realizou a doação de obras antigas para o acervo municipal. Eu vou doar a obra de Antônio Vieira,
do padre Antônio Vieira, de Francisco de Moraes, de Manuel Bernardes, e a gramática de José Anchieta, que é a primeira gramática da língua portuguesa do Brasil. E agora, sobre esporte, após vencer a Penapolense em partida no fim de semana, Velo Clube reapresenta a equipe para treinamentos. Com a nova conquista, na reapresentação não poderia ser diferente. Clima descontraído na academia. É hora de retomar os trabalhos depois da classificação para as semifinais da Copa Paulista obtida em uma vitória fora de casa. Comissão técnica e elenco definem a atual fase velista com uma palavra: superação de todo mundo. Acho que muita gente está acreditando na gente, jogar contra eles é muito difícil, a equipe deles é muito boa, mas a gente superou e conseguiu a vitória. Rony foi um dos destaques da partida lá em Penápolis. Chegou a fazer até milagre. O rubro-verde eliminou uma equipe que tinha a melhor campanha dessa competição e que disputa a Série A1 do Campeonato Paulista. Estamos esperando um jogo difícil, o Noroeste é uma equipe muito boa. Mas estamos preparados, vamos trabalhar bem a semana para chegar sábado, como eu falei, e fazer um bom jogo e conseguir um resultado positivo aqui no Beneditão. Outro jogador muito elogiado pelo que fez no jogo foi João Paulo. O zagueiro também comentou sobre a dificuldade dentro de campo e mesmo fora, por ter levado o terceiro cartão amarelo, lembrou que agora é hora de pensar no próximo compromisso. A dificuldade foi grande, um time de qualidade, no sol estava castigando bastante a equipe, mas não é trabalho só de um jogador, né, da equipe toda, é o grupo incompleto, o trabalho que a gente vem fazendo durante o campeonato e resultou no resultado que a gente teve no final. O Velo recebe o Noroeste sábado à noite no Benitão. Nessa fase do campeonato, até os treinamentos são alterados. A gente precisa controlar o máximo possível as sessões de treinamentos, porque a gente já sabe que já tem um desgaste natural ao longo da competição, ao longo dos jogos, né? Então, o treinamento tem que ser o mais dosado possível, o mais controlado possível. Em relação às sessões de treinamento, há uma especificidade muito alta em relação ao treino, são cada vez mais curtos, né? Não treino muito volumoso, com grande quantidade de tempo para se treinar. São treinos mais curtos, com uma intensidade boa, mas bem próximo daquilo que a gente vai encontrar no jogo, da realidade do jogo. E quando questionados sobre ter alcançado mais uma vez as semifinais, a resposta é a mesma. Para o rubro-verde, o objetivo é ir além. Eu acredito que todos nós já sabemos a superação que nós tivemos ao longo da competição. Realmente somos já grandes vencedores pelas equipes que ficaram para trás, mas o nosso intuito é ser campeão. Uma vantagem desse time, a gente tem uma qualidade que é a superação e chegamos agora na reta final, se Deus quiser, vamos sair com o título. Outras notícias você encontra em nosso portal na internet, tvclaré.com. Uma ótima noite de terça-feira para você. Até amanhã.